monumento histórico, ele tem uma função política. Esses monumentos, eles são, acima de tudo, ações intencionais, né, de um determinado grupo social, num determinado tempo e momento da história. Eles têm uma intencionalidade. Né? Então, quer dizer, os obeliscos, por exemplo, as estátuas, essa coisa toda, elas servem mesmo como... elas servem mesmo como a cristalização de uma memória social, de um grupo social no tempo e no espaço. Elas têm uma função política. Se a gente for pensar em termos de arquitetura, a Ilha de Santa Catarina foi um desastre, porque se demoliu e está se demolindo incessantemente, né? E o que é realmente um desperdício para a marca da memória dessa ocupação humana, de todas as vivências dessa gente, né? A arquitetura, seja ela civil, a religiosa, mas também a econômica, como os engenhos, a própria incompreensão desse valor cultural que foi jogado fora, querendo talvez apagar uma memória para modernizar. Os oleiros ali na ponta de baixo, nós tínhamos também os sambaquis. E o quanto a gente brincou em cima daqueles sambaquis. E foram destruídos, sabe de que maneira? Queimados em fornos para fazer cal. E lá destruíram toda uma história, né? Que aquilo ali, além de ser um monte de conchas, normalmente era onde eles enterravam seus mortos, os índios, né? Tinha um carne, tinha um trapicho, era uma coisa bonita. Lá no final lá tinha um restaurante, mas era uma área toda tampada, que ia lá dentro d'água. Pegava-se um dinheiro assim, jogava na água e a gurizada mergulhava para pegar. A memória, eu acho que ela é importante. É importante porque você pode comparar, não é? Aquilo que você viveu, não é? Todas aquelas etapas. Riem por ver o velho passado a lembrar, um dia também será um passado. Também é um de lembrar e de chorar, porque a gente lembra e quando as coisas são alegres a gente ri, quando elas são tristes dá vontade de chorar muitas vezes, né? Porque o Rui Barbosa disse isso, um povo que não tem tradição, não tem passado, e um povo sem passado nunca chega a ser uma nação. Por isso que é importante a gente lembrar, guardar e divulgar aquilo que viu, que passou. E eu acho que a criação de hoje precisa muito dentro do passado. Ensinar para os filhos, quando eu vou para a escola que ensino. Mas eu estou achando no mundo de hoje também bom que o serviço terminou, ou não tinha roupa, ou tinha roupa de sobra, ou não tinha comida para comer. Hoje eu tenho comida de sobra. A nova geração, se for para lá, ele vai saber mais o que é, né? O que era aquilo antigo, então se não guardar, nós vimos, e eles vão ver o quê? Vão ver tudo abandonado, porque aí muda tudo, né? Mas você tem outras histórias que não são contadas na cidade, né? Você tem a memória dos velhos, você tem a memória dos negros, principalmente de uma grande massa de negros e mulatos e mestiços, e esses imigrantes que vêm do interior do estado e que se acastelam aí, sabe, nos morros da cidade, e a voz desses sujeitos não aparece. A grande questão é que quem detém a memória detém a história, fundamentalmente, que é exatamente o quê? Né? A luta pela memória é fundamentalmente uma luta pelo poder, né? E ela se expressa fundamentalmente nas múltiplas relações que se tem no social, né? E essa luta é uma luta pelo passado também, né? Ou seja, quando a gente resgata o passado em função de alguma coisa, sabe, que o próprio presente nos coloca,
está em jogo exatamente o quê? Qual é a memória desse passado que eu vou trazer à tona novamente? O historiador também elege uma memória, né? Ou seja, não é qualquer memória que ele vai resgatar, porque a memória é fundamentalmente seletiva, né? Não é todas as memórias que ele quer, que é uma especificamente, datada no tempo e no espaço. O indivíduo se faz dentro do coletivo. Por mais individual que seja a sua memória, os seus atos, eles são feitos e praticados tendo como relação um meio social na qual este sujeito está inserido. Mas então eu vou fazer o término do rio para você saber o que é. A luz acesa, a porta aberta. Tem aquele paredão, ali onde na aula. Eu andei na aula ali. Hoje é tudo moderno. Eu peguei na aula uma lousa, um quadro, uma lousa assim, né? Ó. Tinha um cordão e ainda descarregava um vidro cheio com água. Aquela água molhada, né? Para passar na lousa, porque o lápis era uma pedra. Escrevi isso naquela pedra. Não tinha caderno, nada disso. Ninguém tinha caderno. Inédito o meu nascimento. Porque a minha mãe já tinha 9 filhos. E ela estava tão acostumada a ter filhos que ela estava assim, né, cozinhando nesse grande fogão com uma ajudante e diz: Bertolina, cuida daqui que eu vou ali, já volto. Foi lá no quarto, pôs o ovo e voltou assim. É um menino, Bertolina. Quer dizer, era tão... tanto faz, né? Mas eu saí daquele calor. Só que daí eu fiquei muito doente, por causa, era inverno, agosto, inverno. Daí eu fiquei muito doente, então eu disse assim, ih, pronto, bota a vela na mão, essas coisas que eles tinham hábito, e corre para batizar antes que morra, porque não pode morrer sem ser batizado. Porque se morrer sem ser batizado, as bruxas vão pegar o corpo para derreter no caldeirão, para fazer a poção mágica. Então corre para batizar. Batiza com o nome de Davi, que não nasce mais nenhum. Porque o nome Davi é considerado abortivo. Mas no meio do caminho, já estava para morrer mesmo, aí eles botaram esse infeliz nome, que é o meu karma, que é a minha desgraça, é o nome que botaram em mim. Eu tenho tanta rejeição pelo meu nome que eu sempre tive apelido. E tanta rejeição que eu não consigo lembrar o nome de nenhuma outra pessoa. Eu fiz muita amizade com esse Dimas, né? E quando eu vim embora, nós fomos para o trem, pegar o trem, ele pediu para levar minha mala. Então eu botei na cabeça dele, pegou, saiu, levou até o trem. Eu subi no trem, peguei a mala, botei lá no lugar. Aí voltei para me despedir dele. Ele disse a mesma coisa. Até qualquer dia desse, Dimas. Até nunca mais, ele disse. Bom, não, a gente se vê, não se vê mais. Vim embora, não. Era difícil voltar lá mesmo. Em 67, estourou a Guerra dos 6 Dias, a chamada Guerra dos 6 Dias lá no Egito. Né? Israel invadiu a Palestina e está até hoje lá. Né? E na revista A Manchete, uma das primeiras fotos que eu vi dizia assim, vítimas inocentes da ambição, e estava o Dimas. A fotografia dele ali morto como um estilhaço de granada. E tudo aquilo que eu passei, mesmo sendo coisas ruins, eu não quero esquecer, porque é a minha vida, né? É a minha vida. Nas eleições de 78, por exemplo, quando a ditadura militar proibiu, né? A gente fez um jogo na Praça da Sé, era o povo contra a ditadura, sabe, na Praça da Sé altamente cercada, assim, abarrotada de gente, e a gente jogando futebol, né? O povo versus a ditadura militar, quer dizer, aquele estádio lá da Vila Unidos, o exército, a polícia militar, aqueles helicópteros todos em cima, sabe, de metralhadora. Caminhando